nossa sociedade. O item seguinte é a memória social subjetivada, privatizada, que é o monumento. O monumento sempre foi um vetor privilegiado da memória nacional, sobretudo no século XIX, e não por acaso, que foi o momento de ouro na criação e consolidação dos Estados-nação. Então, o monumento desempenhou um papel fundamental naquilo que, então, era a memória nacional necessária para esses processos históricos, né? Para a celebração, para a edificação cívica. Na França se chegou até a falar de uma estatuomania, né? O que significa, entre outras coisas, que o Estado era o agente principal, era não só o agente, mas também era o beneficiário maior dos monumentos. E agora? Agora mudaram duas coisas. Em primeiro lugar, mudou a sociedade, que não tem mais vínculos que a unifiquem nessa harmonia suposta ou imaginária com que nós vemos no século XIX. Mas, de qualquer maneira, o que se precisa hoje na sociedade é a fragmentação e não a integração, é a diferenciação social, econômica, cultural e assim por diante. Além disso, todas as diversas crises de identidade, nem vou falar aqui das identidades virtuais, ou daquilo que se chama multifrenia, que é o conjunto de situações na trajetória de vida de um indivíduo, que justamente tem implicações sobre os seus processos de identidade. Mas, de qualquer maneira, numa sociedade fragmentada, o que significa uma memória de unidade, como aquela do monumento. Então, teria que haver uma multiplicação também dos monumentos. Por outro lado, o monumento é monumento urbano por excelência. E com a alteração das funções e do sentido do espaço público na cidade contemporânea, não há nem condições físicas para que se possa fruir o monumento. Nós sabemos que a primeira intervenção da Revolução Industrial sobre a cidade foi no campo da circulação. Circulação do quê? De pessoas, de informação e, sobretudo, de mercadorias. Mas e hoje? Por exemplo, no caso do metrô, o que se tem é que neutralizar espaço entre dois pontos extremos, e que, portanto, a própria circulação de pessoas e de bens deixou de ser importante. Isto é, as cidades que eram espaços de lugares estão passando a ser espaços de fluxos, principalmente aqueles fluxos de informação financeira, né, em que existe um processo de desterritorialização. Como pode haver lugar para o monumento no espaço público? Além do que, o monumento só funciona junto com as narrativas, e as narrativas de unificação desapareceram. Há um caso que corre em São Paulo, atribuído ao Departamento de Patrimônio Histórico do município, que eu não sei se é verdadeiro, mas pelo menos é bene trovato, a propósito do monumento do Caxias, que vocês devem conhecer, do Vitor Bercheret, na Praça Princesa Isabel, perto da Estação da Luz. Bom, é o maior monumento público de São Paulo, né? Duque de Caxias a cavalo. E se diz, então, que um militar na reserva, muito patriótico, todo fim de semana levava seu filho de 5, 6 anos para visitar o monumento do Duque. E o menino apreciava demais estas visitas. Mas, ao cabo de certo tempo, ele resolveu fazer algumas perguntas ao pai. A primeira que ele fez foi a seguinte: bonito esse monumento, né, pai? Mas quem é que está montado no Duque? Quer dizer, vocês estão vendo, portanto, que o monumento funciona não só se houver uma integração de significados, uma sociedade que não seja tão fragmentada quanto a nossa e que, portanto, possa ter narrativas coletivas, além das exigências de espaço público, e essas duas exigências não existem mais entre nós e, portanto, o movimento parece que desapareceu. Desapareceu, não desapareceu. Ele perde espaço, mas ele tem outras significações. Ele é ressemantizado, o monumento antigo. Ou então existem novas formas de monumento que estão acontecendo. Eu mencionaria aqui, entretanto, um fato que nos interessa para a questão da memória, que é que no monumento se tem agora um dos vetores principais de privatização da memória, inclusive da memória coletiva, o que significa uma ambiguidade, né?
A coisa começa a ser percebida nos monumentos funerários dedicados aos soldados mortos na guerra. Esses memoriais que começaram a aparecer principalmente a partir da Primeira Guerra, a Guerra de 14 a 18, e que se multiplicaram depois na Guerra de 39 a 45. Mas até 1918, os monumentos aos mortos se originavam numa troca que os especialistas dizem ser a seguinte: a individualidade do morto, sempre é um morto, por exemplo, não só nos cemitérios, nesses memoriais, mas também no outro tipo de memorial, que é um monumento ao soldado desconhecido. Como o nome indica, a individualidade do morto é desconhecida, né? No entanto, há uma troca extremamente interessante. A individualidade do morto, que é expressa no seu corpo, está lá, mas não sabe de quem é esse corpo, né? Essa individualidade desaparecia. Ela é substituída por uma abstração, isto é, o soldado da nação. Portanto, a concretude do corpo se transformava numa abstração, e que pertencia ao indivíduo, se transformava numa abstração que era apropriada pelo Estado. E, portanto, era a partir dessa troca que se dava todo o processo de celebração de legitimação. O que aconteceu agora? Agora a coisa se inverte. Isto é, agora se exige a identificação do morto. E agora se exclui o Estado. Agora existe não celebração, mas o luto. O luto é das famílias. A coisa vai mais adiante ainda no que se chama antimonumento, essa privatização. É um passo a seguir em que o monumento, na sua própria função, se completa na medida em que ele se contradiz. O monumento é feito para desaparecer. Eu acho que talvez a melhor ilustração seja a obra de um artista alemão chamado Johann Goetz e a sua mulher Esther Schala-Goetz, em Harburg. Harburg é um distrito de Hamburgo. Esse monumento foi construído em 1976 e, como vários outros da época, era destinado a purgar as culpas do nazismo. Então trata-se de uma coluna de chumbo de 12 metros de altura numa praça em que ao centro se tem um orifício. Esse orifício tem a mesma profundidade que a altura, vamos dizer, desse obelisco. Na superfície desse obelisco há uma placa de cobre em que as pessoas podem gravar mensagens. Então, ao ser inaugurado esse monumento, os passantes começaram a grafitar mensagens pessoais. Monumento no espaço público, monumento público, memória privada. Ambiguidade. O que é mais interessante é que, à medida que, então, a superfície do obelisco ia sendo grafitada, também ia sendo enterrada. Durante 7 anos se registraram essas mensagens. Ao cabo, o que significa, quando terminou o espaço para a grafitagem, o monumento foi completamente enterrado, desapareceu por completo. O que se fez? Se colocou uma lápide, como lápide funerária, tampando o orifício. Portanto, é um monumento, ao mesmo tempo, público, porque exerce uma função pública, está no espaço público, é publicamente visível, mas é publicamente invisível também, na medida em que todo mundo sabe que o monumento está lá, mas dele o que está visível é a prova de que ele se tornou invisível, isto é apenas a lápide, ele desapareceu. E aquilo que era o seu significado como monumento público, que devia ser coletivo, que devia, portanto, dizer a toda uma nação diante de uma tragédia, que foi a Segunda Guerra Mundial, que expressa, portanto, a visão dos indivíduos, estaria, teoricamente, à disposição de quem quisesse lê-lo. E se sabe que há coisas desse tipo lá. No entanto, são de expressão puramente individual. Como vocês estão vendo, é sim uma forma de privatização, mas extremamente ambígua, em que se pode falar até de uma democratização, mas inclusive de um risco de individualismo que seja contraditório. A eliminação física é o ápice, então, do antimonumento. O último tema
é o mais complicado de todos, e eu vou só apontar aqui alguns delineamentos. É a memória traumática, que é a memória que surge com maior força no final do século, sobretudo a partir da década de 80, e que vai colocar a memória, seja a memória enquanto prática social, seja a memória enquanto disciplina científica, enquanto forma de conhecimento, um dilema difícil de resolver, que é a oposição entre o dever de lembrar e o direito ao esquecimento. Esse último tema do antimonumento, então, abre passagem para esse problema grave e amplo, que é a memória traumática, que agora passa a trazer para o campo de problemas da memória a questão ética e a questão política. O ponto nevrálgico é a chamada memorabilidade do passado. Vocês sabem que todas as sociedades desenvolvem mecanismos de regulação e normatização do que pode ser lembrado e do que não pode ser lembrado, do que convém não ser lembrado, do que deve ser lembrado. A mesma coisa acontece com a visão. São, portanto, os critérios de visibilidade, aquilo que pode ser visto ou não pode ser visto, e aquilo que pode ser dito e não pode ser dito. São os critérios de decibilidade. Então, a memorabilidade existe em todas as sociedades e o seu referencial não é forçosamente o Estado. Por exemplo, um sociólogo francês, Pollack, trabalhou com o que ele chama de memória subterrânea, que é aquela memória que reprime, não a partir do Estado, mas a partir das próprias famílias, fatos considerados vergonhosos, sobretudo politicamente vergonhosos. Mais uma vez, o quadro principal é o da Segunda Guerra. Então, ele estudou a memória dos colaboracionistas na França, a memória dos jovens alsacianos que tiveram que pertencer ao exército nazista também durante a Segunda Guerra, e cuja lembrança depois era reprimida não só por eles próprios, mas também pela sua família. O mesmo acontece com a memória dos imigrantes, a memória dos deslocados, dos refugiados e assim por diante. São memórias subterrâneas, porque justamente há um trauma ou há um aspecto vergonhoso que faz com que não haja interesse em divulgá-las. Mas a memória trauma de que eu estou falando aqui é muito mais ampla que essa e de consequências também muito mais graves. O dilema é o seguinte: é legítimo induzir o esquecimento de atrocidades? Atrocidades como o genocídio, não só o Holocausto, mas o genocídio armênio, o genocídio recente em Kosovo, na Bósnia, em diversos países africanos, os terrorismos, inclusive o terrorismo de Estado, com tortura institucionalizada, como ocorreu no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile. O apartheid, as tragédias naturais. É justo passar uma pá de cal nessa memória, ou pelo menos atenuá-la? Vejam que este é um caso em que fica claro o compromisso da memória com o futuro. É um compromisso que nós esquecemos e, no entanto, a memória tem a ver com o presente, com o futuro, mais do que com o passado. Aliás, uma obra extraordinária que é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, ilustra muito bem esta necessidade da memória se amarrar ao futuro também. Alice, a certa altura, diz à sua interlocutora, que é a rainha do jogo de baralho, né, a rainha de copas. Ela diz: engraçado, eu não sou capaz de lembrar das coisas antes que elas aconteçam. E a rainha responde: mas que memória pobre é essa que só sabe andar para trás? Bom, a memória tem que andar para trás, mas ela, sobretudo, tem que andar para frente. Aí, então, eu acoplo essa citação de Lewis Carroll a uma situação do grande escritor contemporâneo israelense, que é Amos Oz, citado, inclusive, por Ian Assman, aquele especialista da memória cultural, que diz o seguinte: se eu tivesse qualquer possibilidade de intervenção nas negociações de paz, ele está falando justamente do conflito árabe-israelense, palestino-israelense, né? Fossem em Washington, em Oslo ou em qualquer outro lugar,
recomendaria ao técnico de som que desligasse os microfones tão logo qualquer das partes negociadoras começasse a falar do passado, porque eles estão sendo pagos para encontrar soluções para o presente e o futuro. É um compromisso da memória. Nesse debate, que está longe de se encerrar, então, muitos autores citam filósofos, teóricos, que trabalham com o esquecimento como pré-requisito de estabilidade e vida social. Por exemplo, fala-se então de Hobbes, para quem esquecer é a base do Estado justo. A amnésia é a pedra angular do contrato social. Não se esqueçam que a palavra amnésia e a palavra amnistia são da mesma família etimológica. Renan, por sua vez, dizia, ao definir a nação, que a história é um perigo para a nacionalidade, porque ela explicita a violência de todas as origens. E Nietzsche, então, tinha uma das frases que funcionam também como butade: felizes os desmemoriados, porque esquecer é fundamental para qualquer ação. Por sua vez, os juristas mostram como, para o direito, é essencial que haja instituições de desconhecimento para a sociedade aceitar as transformações e seguir adiante apesar de erros cometidos. Por exemplo, a prescrição. Os crimes não são válidos para todo o sempre, a não ser os crimes contra a humanidade. Ou então, um indulto. Ou então, a própria anistia. Claro que ninguém está pensando em esquecer crimes, atrocidades, por razões puramente pragmáticas. Mas, por outro lado, como diz o filósofo Habermas, esquecer não só trai as vítimas da injustiça, mas ameaça o futuro. Não há espaço aqui para dar conta desse debate, mas eu diria, inclusive, que a oposição que se costuma colocar, muitas vezes, me parece inadequada, que é a seguinte: devo reabrir feridas ou dar a volta por cima? Eu acho que é uma formulação enganosa e simplificadora e que está correndo entre nós nessas discussões extremamente superficiais a propósito da Comissão da Verdade, etc. e tal, que foi recentemente apresentada como parte de um decreto. Reabrir feridas ou dar a volta por cima? Eu acho que é necessário examinar e diagnosticar as feridas, inclusive, se necessário, reabri-las, para dar a volta por cima. Não se trata, portanto, de hipótese excludente, mas se trata de hipótese complementar, ou mesmo de objetivo da hipótese. Mas vejam que com essa discussão surgiram novos horizontes no estudo da história. Novas questões, inclusive da natureza cognitiva da memória. Então, Harold Weinrich, que é um autor de um belo livro sobre o esquecimento na literatura, se pergunta até onde vão as exigências do direito e da moral quanto ao conhecimento e à verdade, aos sentimentos e à legitimidade da memória. William Booth acredita que justiça, memória e identidade, a partir de agora, são inseparáveis. Não se pode falar de memória sem falar de justiça e sem falar de identidade. E, naturalmente, quando ele fala de justiça, ele não está falando de ajuste de contas, de vingança, de revanche, de ressentimento, mas esperança de ação reparadora, capaz de regenerar, segundo ele, não apenas o passado, mas, sobretudo, o espaço entre o passado e o presente, como está acontecendo no Brasil agora, que é esse o período portador de sentido. O Húngaro Ferenc diz: memória justa, tudo bem, mas é possível a memória justa? O que é a memória justa? O que é a verdade na história? E a confiabilidade da memória? O que se busca na história, não o que os historiadores buscam, mas o que a sociedade busca na história, é uma verdade ou é uma inteligibilidade do que acontece? Paul Ricoeur foi um dos que mais trabalharam esse problema dessa memória dilacerada. Ele diz: nossas obrigações em relação ao passado não são todas de memória. O ouvido é legítimo quando ajuda a sobreviver à falta cometida. E assim ele orienta o seu pensamento na justificativa do perdão. Mas não por afetividade, não por acomodação, mas por um trabalho de construção política
Ele lembra, inclusive, a etimologia da palavra perdão, que é um trabalho ativo. Perdono é dar, e dar através de um obstáculo que precisa ser vencido. Então é necessário um trabalho da memória no perdão. E esse trabalho da memória funciona como o trabalho de luto de que fala a psicanálise, de que fala Freud. É necessário um trabalho da memória para enfrentar o trauma. Se não se enfrenta o trauma, a perda vai provocar a melancolia. Isto é, a perda será continuamente revisitada. Portanto, é só o trabalho do luto, que é o trabalho que olha de face a perda, que reconhece a perda, que reconhece tudo que ela representa, mas que a enfrenta e que dá o salto. Do ponto de vista operacional, esse trabalho da memória se realizou, a meu ver, de uma forma extraordinariamente competente na África do Sul, depois do apartheid e na redemocratização da República, com aquelas comissões que se chamavam Verdade e Reconciliação. Comissões semelhantes se organizaram no Chile, na Argentina e no Uruguai. A nossa lei de anistia, como vocês sabem, foi mais uma daquelas produções de uma sociedade cordial, em que os ajustes se fazem de cima para baixo e assim por diante. Mas este espaço ou esta comissão de verdade e reconciliação não era um tribunal. Era um espaço confessional em que os algozes e as vítimas contavam seus papéis e procediam a esse trabalho do luto de que fala a psicanálise, esse trabalho da memória de que fala o Paul Ricoeur. Essa comissão na África do Sul ouviu 22 mil vítimas e sobreviventes e cerca de 7.500, como eles chamam, perpetradores, que eram os torturadores. 7.500 solicitações de anistia. A anistia precisava ser pedida, não era concedida automaticamente. E muitíssimas delas foram recusadas. Insisto, não se tratava de um tribunal, mas de uma tribuna para os diversos atores contarem as suas histórias. Aí, a força da retórica como o reconhecimento do outro pela palavra. Essa é uma noção que se encontra na Grécia Antiga, pelo menos na visão um pouco idealizada da Hannah Arendt, mas é também aquilo que Habermas chama da ação comunicacional. Isto é, a palavra é o grande instrumento que nós temos para reconhecer a alteridade do outro e reconhecer, portanto, também os seus direitos. Bom, para concluir, inclusive porque me alonguei demais, eu gostaria de terminar esse panorama que eu apresentei e salientar apenas um aspecto, mas é um aspecto chave, puxando um pouco de brasa a sardinha para o meu campo, que é a história. É que, como tudo isso pode ter demonstrado, a memória é um fenômeno histórico. Isto é, não é um fenômeno ahistórico universal que possa, então, ser visto depois nas suas realizações históricas em determinadas circunstâncias. Não é possível falar de memória sem historicizá-la. E vejam como, nos rumos que eu apontei, que são todos relativos à sociedade contemporânea, se mostra a fecundidade de trabalhar com as práticas sociais. A partir das práticas sociais, entender não apenas os conceitos de memória, mas a operação da memória. De outra parte, eu também gostaria de notar que cada vez mais a memória, e também nesses estudos que eu apontei isso está presente, embora eu não tenha tanto ressaltado, cada vez mais a memória vem suscitando pesquisa transdisciplinar. Eu noto ainda que as pesquisas sociológicas, antropológicas e literárias que eu mencionei, todas essas que eu mencionei, se qualificam por uma definida perspectiva histórica, isto é, rompendo as barreiras das disciplinas. E isso eu apresento como um estímulo e um convite para uma faculdade como a nossa, cuja vocação
no horizonte das ciências sociais e das humanidades, vocação ainda não realizada, teria que ser marcadamente transdisciplinar. Muito obrigado pela atenção. Agradeço o professor Upiano. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Depois da minha apresentação, o professor Upiano disse que não se reconhecia muito no que foi apresentado. Mas eu tenho a impressão de que a plateia aqui presente, pela concentração que eu pude observar durante essa aula, que o professor disse que se alongou, mas que nós não percebemos passar o tempo, eu penso que, pela concentração e pelas palmas, esta plateia reconheceu o que foi dito do professor como professor neste momento. E eu gostaria de dizer, evidentemente não vou entrar nas questões tão fundas que foram apresentadas, mas dizer que o final de sua aula, claro que toda a sua aula, tal como foi apresentada, mas no que foi explicitado no final, ao dizer que a vocação desta faculdade é transdisciplinar, é interdisciplinar, e isso que você lembra e faz um convite para a gente pensar, está na ordem do dia das nossas preocupações e será objeto de discussão desse sentido. E essa sua aula foi exemplar diante dessa dimensão interdisciplinar da faculdade transdisciplinar, porque nós tivemos aqui digamos assim, uma apresentação exemplar nesse sentido. Como se trata de uma aula inaugural, normalmente a gente não abre espaço para perguntas, mas eu gostaria de dizer que essa aula vai ser publicada e a gente colocará à disposição de toda a comunidade da nossa faculdade, professores e alunos. E como eu disse, eu passaria agora a palavra ao professor Jorge de Almeida, doutor Jorge de Almeida, que é o vice-presidente da comissão de graduação. Bom, boa noite, serei extremamente breve. Agradeço a professora Sandra Nitrini, a brilhante palestra do professor Upiano, e, em nome da comissão de graduação, gostaria de desejar e dar as boas-vindas a todos vocês, calouros e calouras, nossos novos alunos, que vão constituir a memória futura de nossa universidade. Vocês todos receberam um folheto no ato da matrícula com a programação dessa semana de recepção aos calouros, que é uma atividade conjunta da comissão de graduação com os departamentos e com os centros acadêmicos. Espero que vocês aproveitem essa semana para obter informações, para confraternizar com os alunos, com os seus outros colegas, para aprender um pouco sobre o curso, sobre a estrutura da faculdade, sobre o departamento, e também para visitar a biblioteca. Vocês podem agendar essa visita à biblioteca, as informações estão disponíveis no folheto que todos receberam. Tenho certeza que, sem excessos muito excessivos e com o espírito gentil e democrático que caracteriza a todos nós aqui nessa universidade, essa semana será inesquecível para todos vocês e um prelúdio para anos de formação cruciais no desenvolvimento de cada um de nós como indivíduo e como cidadão do nosso país. Então, boas-vindas a todos e aproveitem essa semana e todo o curso, é o que desejo a toda a comissão de graduação.